Vamos para a nossa primeira aula de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Então vamos lá? O assunto de hoje é Revoluções Inglesas. Antes de começar esse assunto, eu queria dizer para vocês que vocês vão ver vários nomes de reis, de datas, um monte de informação, mas que vocês não precisam decorar, tá? São coisas que só estão aí para a gente se localizar mesmo. Não precisa ficar preocupado em decorar tudo certinho não, tá bom? O mais importante é entender como que aconteceu esse processo. Então vamos lá. Na Europa do século XVII, a maioria dos governos dos países eram absolutistas, ou seja, nós tínhamos um rei e esse rei ele tinha um poder absoluto, um poder que quase não tinha limites. Lembrando que lá no Iluminismo fala sobre que isso é uma característica do antigo regime, que os iluministas tanto criticavam. A Inglaterra vai ser um dos primeiros países a mudar esta forma de governar. Então, agora vamos entender como é que estava a Inglaterra naquela época. Na parte da religião, nós tínhamos a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela tinha sido criada pelo rei Henrique VIII. O rei, além de líder político, ele também era o chefe da Igreja Anglicana. Assim, o anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, mas também existiam católicos, presbiterianos, puritanos e outros protestantes dentro do país. O governo da Inglaterra, além do rei, era feito pelo parlamento. O parlamento, para nós aqui no Brasil, é o nosso Congresso Nacional. Nossos parlamentares são os deputados federais e senadores. São os responsáveis por fazer e aprovar as nossas leis. Na Inglaterra, nós tínhamos também um parlamento. E esse parlamento ele era responsável também por fazer e aprovar leis. Talvez você já tenha visto em filmes, em revistas, esses caras aqui de peruca. Então, esses carinhas de peruca são os parlamentares ingleses. Então vamos lá, primeiramente nós temos a dinastia Tudor. Foram reis que governaram a Inglaterra, entre eles o rei Henrique VIII e também a sua filha Elizabeth I. Durante o governo, principalmente desses dois aí, vai ser um período bastante próspero. O parlamento e a monarquia estão falando a mesma língua, assim o rei não tem que interferir tanto e o poder do parlamento aumenta nessa época. As coisas começam a mudar durante a dinastia Stuart, o rei Jaime I e seu filho Carlos I. Principalmente com Carlos I, nós vamos ter um problema porque ele vai tentar reforçar o absolutismo e vai tentar impor o seu poder absoluto. E com isso, ele vai entrar em disputa com o parlamento. Começa um período que o rei vai tentar aumentar os impostos. O parlamento vai lá, cancela os impostos. O rei tenta dar o troco fechando o parlamento. Enfim, vai ser um cabo de guerra de poder aí que vai eclodir em uma guerra civil. Guerra civil é quando temos uma guerra dentro do próprio país. A população vai se dividir em dois lados, o lado da monarquia e o lado do parlamento. O lado da monarquia nós temos anglicanos e católicos, e no lado do parlamento, presbiterianos e puritanos. Durante essa guerra civil, nós vamos ter um destaque. Um comandante da cavalaria, Oliver Cromwell, que vai ser o responsável por levar o parlamento à vitória. Como o parlamento ganha essa disputa, nós chamamos de este período de Revolução Puritana. Com a monarquia derrotada, as tropas do parlamento, sob a liderança do Oliver, vão decapitar o rei e vão abolir a monarquia. Com a abolição da monarquia, vai ter início a República de Cromwell. A principal coisa que vai acontecer durante a República é o ato de navegação, que é uma lei que o Oliver cria, que dizia que as mercadorias que entrassem e saíssem da Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses. Desse jeito, ele dominava todo o comércio da região. Agora vamos continuar com a leitura na página 2 até a página 11. E em seguida, faremos uma atividade para fixação dos conteúdos.